Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser. Sou professor de Direito Tributário e Direito Societário. Sou advogado, pós-graduado na matéria de Direito Tributário. E nesse bloco daremos continuidade na matéria de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Pois bem, doutores, dando continuidade à matéria, estamos vendo a respeito da extinção do crédito tributário. A última ferramenta de extinção do crédito foi o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, e agora iniciaremos o estudo a respeito da consignação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Pois bem, doutores, em algumas situações, o contribuinte ele pode ser exigido de dois entes públicos diversos a respeito de um fato gerador diversos, porém exigidos por diferentes entes públicos ou diferentes situações. O Instituto da Consignação em Pagamento, extraído lá do Direito Civil, ela compreende, na verdade, a realização do pagamento quando o credor, dentre alguns elementos, não aceita o pagamento, não aceita o cumprimento da obrigação, ou em outras situações em que não se sabe a quem se deve pagar. No caso da consignação em pagamento na esfera tributária, nós temos uma situação que leva à adoção dessa medida quando, por exemplo, dois entes públicos eles resolvem exigir tributos sobre fatos geradores ao qual não se tem a certeza de que se está se realizando um ou está se realizando o outro. Por exemplo, nós temos o fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial, predial e territorial urbana, que é o IPTU, e nós temos também um outro fato gerador decorrente do imposto sobre a propriedade territorial rural. Então veja que nós temos a exigência decorrente da propriedade de imóvel urbano e decorrente da propriedade de imóvel rural. Então, obviamente, nós não podemos ter as duas exigências, não é, sobre o mesmo imóvel. Ou o imóvel está localizado em uma zona rural ou está localizado em uma zona urbana. Porém, em algumas situações pode haver a exigência, ao mesmo tempo, desses dois tributos. Lembrando que o IPTU é de competência municipal e o ITR de competência federal. Pois bem, como que fica então o contribuinte nessa situação? Se ele deixar de pagar um ou outro, logicamente que as medidas de exigência do crédito, elas vão permanecer, elas permanecem em aberto, razão pela qual o contribuinte, o crédito desse contribuinte pode ser levado aí à inscrição em dívida ativa. Então, a medida prevista na legislação que o contribuinte pode adotar é justamente a chamada a consignação em pagamento. Essa consignação, doutores, decorre da adoção de uma medida judicial esta denominada de ação de consignação em pagamento, momento esse em que o contribuinte ele vai depositar o valor em juízo. Qual valor? O valor correspondente ao maior crédito, e requerer ao juízo o reconhecimento da consignação. Observe que essa ação ela é proposta em face dos dois entes públicos, ou seja, em face da União e em face do município. Haverá o pagamento, o depósito ou a consignação desse pagamento em juízo, e o pedido será realizado no sentido de se requerer o reconhecimento da consignação. Em despacho inicial, não é? O juiz acaba reconhecendo o depósito como consignação e, nesse momento, há a extinção do crédito pela consignação. Abre-se vista às duas partes para que ambas acabem discutindo a quem é devido esse valor e, ao final, esse valor será convertido em favor da parte vencedora. Importante destacar que o valor a ser consignado é o valor representado pela maior exigência, sendo IPTU ou sendo ITR, o valor maior será justamente esse que será depositado, será consignado em juízo, tá ok? E o foro também é importante destacar. Qual for a ser proposta a ação de consignação em pagamento? Isso porque, nesse exemplo que a gente está colocando para vocês agora, nós temos a competência do foro estadual, não é? Do juiz de direito,
e nós temos também o foro de competência da União, que no caso seria a Justiça Federal. No caso, a Justiça Federal será o foro competente em razão da hierarquia, tá ok? Pois bem, então consignado, havendo reconhecimento da consignação, o juiz reconhece automaticamente a extinção, razão pela qual a relação jurídico-tributária ela acaba se extinguindo nesse momento, tá ok? Pois bem, a próxima ferramenta que se extingue a exigência do crédito tributário é justamente a decisão administrativa irreformável. Doutores, como eu já salientei para vocês em outros momentos, nós temos que o contribuinte, ao ser exigido através do lançamento de um crédito tributário decorrente da ocorrência de um fato gerador, pode ser contribuinte adotar uma medida que é justamente a adoção da propositura de uma impugnação administrativa, ou também conhecido como recurso administrativo. Observe, doutores, que esse processo administrativo, ou esse processo do contencioso administrativo, ele acontece junto à entidade administrativa, não é um processo judicial, tá ok? Porém, o trâmite é muito semelhante ao judicial, ou seja, nós temos inclusive primeira instância, segunda instância, nós temos um representante que vai julgar esse processo em primeira instância, vamos dizer assim, e em segunda nós temos inclusive uma Câmara, que na verdade é a reunião de vários julgadores que acabam também por analisar em sede de segunda instância, tá ok? Então, doutores, a partir do momento em que o contribuinte ele adotou essa medida, não é? Ele apresentou junto à entidade administrativa uma impugnação, esse processo administrativo ele vai ter o seu trâmite até a decisão final, e a decisão final desse processo administrativo, tá ok? Ele dará, logicamente, se a favor do contribuinte, caracterizará a extinção do crédito. Então, repetindo, a partir do momento que nós tivermos a decisão final desse processo, não é? E sendo essa decisão favorável ao contribuinte, esse contribuinte terá aí a seu favor a extinção do crédito através da decisão administrativa irreformável. Quando o legislador trouxe a questão de uma decisão irreformável, significa que essa decisão precisa ter tido o trânsito em julgado, ou seja, uma situação pela qual não se cabe mais qualquer recurso, tá ok? Pois bem, da mesma maneira, o nosso estudo também prossegue quanto à decisão judicial transitada em julgado. Veja que enquanto em uma situação eu tenho um processo administrativo, em outra eu tenho um processo judicial. Veja que quando o contribuinte adota o processo judicial, tá, para a decisão ou para análise ou reanálise de determinada cobrança ou de determinada exigência, tá, até a decisão final desse processo, o contribuinte ele precisa, logicamente, adotar medidas suspensivas. Porém, quando nós temos a sentença final transitada em julgado, tá, a favor, logicamente, do contribuinte, nós temos, sim, a extinção do crédito em razão de uma decisão transitada em julgado. Agora, doutores, havendo uma decisão contrária ao contribuinte, mesmo na esfera judicial ou também na esfera judicial, nós temos o quê? A continuidade da exigência. Eu não tenho a extinção, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial. Lembra vocês, doutores, quando eu me refiro à decisão administrativa irreformável, tá? O simples fato de se protocolar a ação administrativa ou processo administrativo, automaticamente o contribuinte ele tem a suspensão da exigência do crédito tributário. Enquanto o simples protocolo de um processo judicial não tem o mesmo efeito do que o protocolo de uma impugnação administrativa, tá ok? Lembrando que caso o contribuinte adote a decisão, um procedimento judicial, ele tem que buscar concomitantemente as ferramentas que suspendem a exigibilidade. No caso aí, uma tutela, uma liminar ou até o depósito judicial, tá ok? Como última ferramenta que extingue a exigibilidade do crédito, doutores, nós temos a dação em pagamento. Veja só, nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós sabemos que o tributo, ele obrigatoriamente, dentre os requisitos de tributo, ele tem que ser obrigatoriamente pago em pecúnia. Ou seja,
A pecúnia, não é, o pagamento em dinheiro, é uma exigência realizada pelo próprio artigo 3º do Código Tributário Nacional. Porém, doutores, em algumas situações, a dação em pagamento, que é um instituto retirado lá do direito civil, ou seja, não é você realizar aí o pagamento, a quitação ou o cumprimento da obrigação com a entrega de um determinado produto, tá? Você acaba observando isso no direito tributário. Sabe aonde? Por exemplo, quando nós temos bens penhorados, não é? Ou bens ofertados em garantia, e que ao final de um processo, a entidade pública ela resolve adjudicar esse bem. O que é a adjudicação? Ela fica com esse bem. E, logicamente, que a partir do momento que a entidade pública fica com esse bem como forma de pagamento, nós temos aí a incidência do elemento da dação em pagamento, tá ok? Então, a dação em pagamento ela acaba entrando nesse momento como uma ferramenta que extingue a exigibilidade do crédito tributário, tá ok? Por último, doutores, nós veremos a questão da exclusão do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário. Nós temos dois elementos ou duas ferramentas que excluem a exigência do crédito tributário. Quais são? É a isenção e a anistia. Veja só, quando eu me retrato a isenção, inclusive foi um assunto que nós levantamos quando explicamos a questão de imunidade, veja que a isenção, tanto a imunidade quanto a isenção, nós não teremos ao final o pagamento do tributo. Porém, doutores, enquanto na imunidade o contribuinte sequer comete o fato gerador, na isenção eu tenho sim o contribuinte realizando o fato gerador, porém a norma que concede a isenção, ela afasta a cobrança. Veja só, o contribuinte ele realiza o fato gerador e a norma acaba afastando a cobrança, acaba afastando o lançamento. Na imunidade, observe que o contribuinte sequer ele acaba realizando o fato gerador. Mas veja só, no que diz respeito à exclusão, são apenas duas, isenção e anistia. Então, a isenção, doutores, é uma forma pela qual o contribuinte ele não vai pagar o tributo. Ou seja, ele vai deixar de pagar aquele tributo em razão de uma norma que afastou essa cobrança. Como exemplo, doutores, nós temos aí isenções concedidas a portadores de deficiência quanto ao IPVA, quanto à aquisição de veículos novos, principalmente no que diz respeito aí a ICMS, ao IPI, são normas que acabam afastando a exigência do crédito sobre esse contribuinte, tá ok? E com relação à anistia, nós temos como sendo, doutores, um perdão. Veja só, doutores, que eu tenho o perdão, tá? Não da exigência do tributo como um todo, tá? Quando eu falo em anistia, a anistia é o perdão apenas e tão somente no que se refere à penalidade. Veja que a anistia é o perdão da penalidade, permanecendo a obrigação principal válida. Então, quando a norma ela concede a anistia, ela está afastando a cobrança de eventual multa, por exemplo. A multa, como nós já vimos, ela é uma obrigação acessória, que decorre, por exemplo, do não pagamento ou do não cumprimento aí de uma norma ou de uma exigência fiscal, tá ok? Então, a gente sabe que a obrigação tributária ela é composta por obrigação principal, que é o valor propriamente dito da exigência desse tributo, e a obrigação acessória, dentre as quais destaca-se a própria multa, tá ok? Então, quando o contribuinte ele está sujeito à cobrança de uma multa, não é? Se eventualmente vier uma lei que anistie esse contribuinte, veja que a anistia está retirando a cobrança apenas e tão somente no que se refere à multa, tá ok? Então, doutores, por aqui a gente fica com a exclusão do crédito tributário e aguardo vocês no próximo bloco. Um grande abraço.